verdade seja dita, no começo dos anos 30 a Força Aérea Italiana era uma das mais poderosas do mundo e uma das mais modernas porque foi ela que começou a se rearmar primeiro. O Fiat CR-32 era um avião biplano. Biplano é aqueles aviãozinhos da Primeira Guerra Mundial que tinha duas seções de asa, né? Ele tinha até um nome um pouquinho mais sofisticado, ele é o sesquiplano. O sesquiplano é um avião que tem uma asa e meia, porque a asa de baixo dele era um pouquinho mais curta do que a de cima, né? Então esse avião foi projetado pelo famoso Celestino Rosatelli. Ele era um projetista italiano que marcou a época dele nos anos 30, começo dos anos 40, com alguns aviões bem peculiares, né? E por isso mesmo o Fiat CR-32 leva esse CR, que é as iniciais de Celestino Rosatelli. Ele criou em 1932 o CR-30, era um avião biplano com um motor aeronáutico Fiat A30RA de 12 cilindros em V, com duas seções de 6 cilindros formando um V. Então esse avião ele foi refinado pouco depois, tornando-se o CR-32. O que o Rosatelli fez? Ele pegou o mesmo motor, mas ele tornou a fuselagem mais esguia e menorzinha. Então ele conseguiu tirar mais potência daquele mesmo motor que ele já usava. Foi em 28 de abril de 1933 que voou do aeródromo da Fiat em Turim o primeiro exemplar do Fiat CR-32, o protótipo número 1. E se tornou um avião de sucesso bastante rápido, porque encomendas da própria rede aeronáutica e do exterior se acumularam rapidinho. Foram 4 as versões do CR-32, a versão padrão inicial, a versão bis, a versão ter e a versão quater. Essas versões se diferenciavam por algumas características específicas, principalmente a versão bis, que foi a mais longa delas. A versão bis, que foi a mais numerosa delas, como eu disse, tinha uma versão um pouquinho melhorada desse motor A30, que era o A30 bis. Ele também teve o seu armamento padrão de duas metralhadoras Breda Safast 12.7 que disparavam ali de cima do motor, em compasso com o propulsor, as hélices do propulsor. Ele tinha duas metralhadoras de um calibre menor, 7.7, nas asas de baixo. Também teve nas próprias asas de baixo instalados uns pods para montagem de bombas. Mas por incrível que pareça, os pilotos não gostaram desse segundo conjunto de metralhadoras nas asas de baixo e rapidamente essas metralhadoras foram tiradas na versão TER. A versão TER apresentou melhorias na instrumentação e na mira da aeronave. E a versão Quater instalou rádio de série, porque antes não tinha rádio de série nesses aviões. A gente tem que parar para perceber o seguinte, que nos anos 30, no começo dos anos 30, a comunicação entre aeronaves, o padrão ainda era se balançar as asas, ou talvez uma bandeirinha, sendo que o rádio estava ainda sendo implementado. Por isso o Fiat CR-32 não tinha rádio de série nas primeiras séries, só na última. E já na Segunda Guerra Mundial, o rádio de série passava a ser a norma, Todos os aviões se comunicavam por rádio. Era um aviãozinho muito leve, um aviãozinho muito ágil, e ele atingia 360 km por hora de velocidade máxima. A produção total do Fiat CR-32 chegou a 1.300 unidades, sendo que dessas 1.300 unidades, cerca de 100 foram fabricadas sob licença na Espanha, lá em Madrid, pela CASA. Como eu tinha falado antes, a agilidade é a principal característica do Fiat CR-32, sua capacidade de manobra, porque como ele é feito de lona, praticamente a parte de trás, e algumas chapas de duralumínio cobrindo a estrutura tubular de aço e alumínio, do qual ele era feito, era um avião de certa forma frágil, mas que compensava essa fragilidade estrutural com a alta capacidade de manobra. Isso dava aos pilotos uma certa vantagem quando comparado com aviões mais resistentes, porém menos manobráveis. O trem de pouso do CR-32 era grande, as duas rodas principais eram bem grandes, eram cobertas por carenagens aerodinâmicas maiores ainda. Vocês têm bem pelas fotos as características, Deixam ele com aquele aspecto de aviãozinho de brinquedo, mas aquelas carenagens elas têm a função de melhorar o fluxo de ar pelo trem de pouso, que é fixo. Existia uma rodinha de biquília lá atrás, que é a terceira rodinha que faz ele manobrar no campo de pouso. As asas do CR-32 eram de estrutura tubular de alumínio coberta por tecido. E existia ailerons, que são as estruturas que fazem as manobras do avião, somente nas asas de cima. Ele tinha estruturas em W, estruturas metálicas em W que uniam a asa de cima à asa de baixo. E o cockpit para um único piloto tinha um assento ajustável na altura e espaço para o paraquedas. Ele também vinha com extintor de incêndio, câmara para as armas e um sistema de oxigênio para auxiliar o piloto a respirar em grande altitude. Uma mira ótica e a câmera de reconhecimento de terreno eram opcionais, fazendo com que o CR-32 também pudesse ter versões de reconhecimento fotográfico de terreno. O tanque de combustível do CR-32 estava localizado entre o motor e o cockpit do piloto e tinha uma capacidade de 325 litros.
Porém, se o piloto precisasse de um auxílio, uma emergência para poder terminar de chegar no campo de pouso, ele tinha um tanque de combustível auxiliar logo em cima da cabeça do piloto, lá na asa superior, que cabia 25 litros de combustível. Era uma emergência que o cara acabava de chegar só. As primeiras encomendas do CR-32 aconteceram em março de 1934 pela Rede Aeronáutica. Então o tipo acabou equipando o primeiro, o terceiro e o quarto Stormcat, aquelas alas de caça da Força Aérea Italiana. Essas também eram as alas de caça de maior tradição dentro da Força Aérea Italiana. Então é um reflexo da importância do tipo para o país. Embora muita gente dissesse, esse aviãozinho aí é uma coisinha frágil, o pessoal de terra gostava muito do avião porque era fácil de fazer a manutenção. E o pessoal que voava nessas equipagens de ar adoravam, porque, inclusive, na própria Força Aérea Italiana existia um valor muito alto para a capacidade de acrobacia do piloto. Então era um avião que permitia com que o piloto fizesse muita acrobacia. Então os pilotos italianos amavam isso naquela época. As equipes de shows acrobáticos, então, meu Deus, nem se fala. Toda vez que um chefe de estado pousava lá na Itália, né, ia para Roma, era recebido por uma formação de CR-32 que voava em cima da cidade, fazia piruetas, enfim, para poder impressionar o convidado. Da mesma maneira, a partir de 1936, o Mussolini mandou essas equipes de acrobacia voar em cima das maiores cidades europeias, de todas as capitais, fazendo shows maravilhosos para promover a Itália e o governo fascista para todo mundo, né, na verdade. Em 1937 e 38, eles fizeram esse mesmo show aqui na América do Sul. As expedições vieram de navios, os aviões eram montados aqui, então eles faziam esse circuito dos países da América do Sul por 2 anos, 1937 e 38. Curiosamente, essas viagens acabaram resultando nas vendas do CR-32 para o Paraguai e para a Venezuela. A manobrabilidade do CR-32 era tão boa, o raio de curva dele era tão pequenininho, que isso colocou o avião, na época, entre os melhores do mundo. Ele realmente conseguia ser um excelente avião de caça, um interceptador também. Mas esse aspecto fez com que os engenheiros, os militares italianos, enxergassem que o formato do biplano ainda tinha algo para dar, né? Como se não tivesse condenado. Todos os outros países condenaram o formato biplano, enquanto os italianos achavam que aquilo ainda rendeu alguma coisa. Mas foi lá em julho de 1936 que começou a era de ouro do Fiat CR-32. Foi quando começou na Espanha a Guerra Civil Espanhola. E poucos dias depois que a Guerra Civil Espanhola foi iniciada, né, ela foi declarada, o general Franco, que estava com o grosso das tropas dele lá no Marrocos, pediu auxílio para o Mussolini primeiro e depois para o Hitler, por um componente aéreo desses dois países para ajudar a transferir essas tropas do Marrocos para a Espanha. Os dois ditadores aceitaram, né, o pedido do Franco por ajuda e acabaram enviando suas respectivas formações aéreas expedicionárias, né? A aviazione legionaria, esse é um termo, eu adoro esse termo, a aviazione legionaria italiana, ela era composta por esquadrões de caça, de bombardeio e de transporte, bem, também como aeronaves de reconhecimento. E já os alemães enviaram a Legião Condor, que nós vamos falar em outro vídeo, o mais importante não é assunto para hoje, depois vocês veem. O importante para a gente hoje é que no dia 14 de agosto de 36, os primeiros 12 CR-32 desembarcaram no porto de Melilla, na Espanha. Então, pouco depois disso, foram formadas as 3 esquadrilhas de caça que os italianos voaram na Espanha de 36 a 39. Aço de Bastone, La Cucaracha e Gamba de Ferro. Rapidamente, depois do dia 14, já no dia 21, o tenente Vittorino Ceccarelli abriu o score do Fiat CR-32, derrubando um Newport republicano, né, dos inimigos do Franco, né, sobre Córdoba. Então foi a primeira aeronave que foi derrubada por um CR-32 na história. Até o final da guerra, foram 376 CR-32 enviados para a Espanha, sendo que 6 desses foram capturados e um desses 6 capturados acabou sendo enviado para a União Soviética, onde foi avaliado lá pelos russos para ver as capacidades reais da aeronave. E o legal é que os russos não se impressionaram muito com a aeronave, não. Contudo, rapidamente o Fiat CR-32 estabeleceu-se como um vetor de superioridade aérea na Espanha. Primeiro porque os republicanos utilizavam uma amálgama de aviõezinhos antigos, muito sem capacidade, totalmente sem padronização, então isso facilitava muito para os nacionalistas do Franco, né, junto com os italianos, assumir a superioridade aérea sobre o país, porque eles contavam com tipos novos e únicos, facilitava a manutenção, disponibilidade, tudo isso. Mas tal foi a surpresa com o bom desempenho do CR-32 que eles derrubaram 60, sendo que 48 desses 60 são confirmados, Tupolevs SB.
Para quem não sabe, o Tupolev SB era um avião de alto desempenho dos soviéticos nos anos 30, tido como inderrubável pela rapidez do bombardeio. Então 93 desses aviões foram enviados pelo Stalin para apoiar os republicanos, e olha só, de 93, 48 foram derrubados por Fiat CR-32. Impressionante. Bom, pouco depois os russos enviaram para apoiar os republicanos na Espanha os Polikarpovs, aqueles aviãozinhos lindos, eu adoro a Polikarpov, um fraco Polikarpov. Enviaram o Polikarpov I-15, que era um biplano, curiosamente, com trem de pouso retrátil, eu também adoro essa característica, e o Polikarpov I-16, que é o tamborzinho, né? Aquele aviãozinho com um conjunto de asa bem curto, parece realmente um tamborzinho, e que era monoplano, né? Mas olha só, o Fiat CR-32 também se portou muito bem contra esses dois aviões. É impressionante como até mesmo a primeira versão do Messerschmitt Bf-109, que foi para a Espanha, se encontrava no mesmo patamar que o CR-32, quando entrava em combate com os Polikarpov soviéticos. O que a gente apura desse combate todo? Desse combate todo, esse tanto de avião derrubado, vitórias, é claro que uma lista de ases acabaria por surgir, né? Ases espanhóis, inclusive. Sendo que o primeiro desses ases espanhóis, o maior deles, foi o Major Joaquim Garcia Morata e Castanho, que teve 40 vitórias, sendo que dessas 36 foram no CR-32. Logo em seguida veio o Capitão Manuel Vázquez Sagastizábal, que teve 21 vitórias, sendo todas elas no CR-32. Em terceiro estava lá o comandante Ángel Salas Larrazábal, com 13 vitórias no CR-32 e seu total de 16. E olha que legal, o Ángel Salas Larrazábal acabou se tornando o comandante da Esquadrilha Azul, que deu suporte aos alemães na invasão da União Soviética em 41. Nós vamos falar disso depois também, fique de olho no canal. Bom, em maio de 1939, né, no final da Guerra Civil Espanhola, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial começar, 2/3 dos caças da rede aeronáutica ainda eram Fiat CR-32. Eles tinham 288 Fiat CR-32 na Líbia e na Itália, sendo que na África Oriental Italiana, ou seja, ali na Etiópia e na Eritreia, eles tinham mais 24. Quando a Itália finalmente entrou na Segunda Guerra Mundial em 10 de junho de 1940, toda a força de caça na África Setentrional, que é o norte da África, ela era composta impressionantemente de 36 Fiat CR-32 e 51 Fiat CR-42. A primeira ação do Fiat CR-32 na Segunda Guerra Mundial aconteceu logo no dia seguinte depois da declaração de guerra, quando 6 desses aviões decolaram para encarar uma formação de 6 Blenheim, bombardeiros ingleses Blenheim, que estavam indo atacar o aeródromo de El Adra. O que aconteceu nesse combate? Os Fiats derrubaram 2 Blenheim e danificaram os outros 4, sem nenhuma perda do lado dele. Mas pouco depois dessa ação, os Fiat CR-32 acabaram se tornando aviões secundários, né? E começaram a fazer ataques ao solo, ataques de strafing. Mas dado o calibre baixo, pouco armamento da aeronave, esses ataques não foram muito bem sucedidos não. O maior sucesso na Segunda Guerra Mundial do Fiat CR-32 se deu na África Oriental Italiana. Lá na África Oriental Italiana, 2 esquadrilhas de caça usavam o CR-32, a 410ª e a 411ª Esquadrilha. Então, o batismo de fogo desses aviões lá na África Oriental se deu no dia 17 de junho de 40. Nesse dia, 2 tenentes chamados Aldo Meoli e Flamínio Bossi derrubaram Junkers 86 e Hurricanes da Força Aérea Sul-Africana. Mais tarde, naquele mesmo ano, em 28 de outubro, quando a Itália invadiu a Grécia, os Fiat CR-32 do 6º Stormo também tomaram parte nas operações de linha de frente, mas poucos dias depois foram recuados para serviços secundários. No ano seguinte, na invasão de Creta, em maio de 41, os Fiat CR-32 italianos viram sua última ação, junto com a 163ª Esquadrilha, dando suporte à invasão da ilha, partindo da ilha de Rhodes, no Mediterrâneo, que era de ocupação italiana. Aí, depois disso, os Fiat CR-32 realmente foram relegados para treinamento, versões secundárias, e acabaram sendo utilizados nessas funções até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas quando a gente fala de exportação, a vida do CR-32 ainda não terminou. Olha só, ainda em 1933, lá no primeiro ano ainda de vida do CR-32, o Chiang Kai-shek, que era o generalíssimo da China, comprou 24 exemplares para o país. E o curioso é que esses exemplares eram armados com metralhadoras Vickers e não metralhadoras Breda Safari. Esses exemplares foram todos colocados no aeródromo de Nangahang, que fica perto de Xangai.
E eles foram usados até com bastante sucesso nas primeiras batalhas que tiveram contra a Força Aérea Japonesa. Porém, existiam dificuldades inúmeras de suprimentos, de manutenção dessas aeronaves. Embora os pilotos gostassem muito dessas aeronaves, dizendo que eram melhores do que os Curtiss Hawk e os Boeing P-Shooter norte-americanos que eles também tinham, já em agosto de 1937, todos os Fiat CR-32 chineses tinham virado lixo. Em 1936, parte dessa campanha publicitária que Mussolini exerceu sobre a Europa inteira, voando esses aviões em forma de acrobacia, a Áustria comprou 45 CR-32 para equipar o Jagdgeschwader 2 lá em Wiener Neustadt. Mas pouco depois do Anschluss, a unificação com a Alemanha em 1938, todos esses Fiat CR-32 foram passados rapidamente para a Luftwaffe, mas a Luftwaffe não ficou com eles por muito tempo e acabou repassando todos eles para o seu aliado, a Hungria. A Hungria, que por si, em 1935, tinha comprado 76 Fiat CR-32, sendo esse o maior sucesso de exportação do Fiat CR-32. E esses Fiat CR-32 húngaros tiveram seu batismo de fogo em março de 1939, na curtíssima Guerra Húngaro-Eslovaca, que eu tenho certeza que você também não sabe, mas você vai ficar sabendo aqui no canal. Em abril de 1941, esses mesmos Fiat CR-32 foram utilizados na invasão da Iugoslávia, na qual a Hungria participou e deu suporte para os alemães. E pouco depois, quando a Hungria também deu suporte para os alemães na invasão da União Soviética, na Operação Barbarossa, os Fiat CR-32 passaram a fazer a defesa do território húngaro. E foi nesse papel que eles derrubaram no dia 29 de junho 3 Tupolev SB que atacavam o território húngaro. Pouco depois disso, os Fiat CR-32 húngaros também foram relegados para treinamento, acabaram sendo substituídos por aeronaves mais modernas. E por último, gente, como eu falei, aquelas missões, aquelas viagens de acrobacia dos italianos aqui nos anos 30, em 37, 38, resultaram em vendas do CR-32 aqui na região. Primeiro para a Venezuela, que comprou 10 exemplares em 1938, sendo que esses 10 exemplares tinham um radiador bem maior, que era para refrigerar o motor no calor tropical da Venezuela, Só que em 1943, essas aeronaves venezuelanas foram todas descartadas devido à falta de peças e à falta de suprimentos para mantê-las operacionais, Isso por conta da guerra. E o Paraguai também, em 1938, comprou 5 unidades do Fiat CR-32 que acabaram servindo a Força Aérea do país durante muitos e muitos anos até serem aposentados. Hoje restam 2 Fiat CR-32 preservados no mundo, um deles no Museu da Força Aérea Espanhola em Madrid e o outro no Museu da Força Aérea Italiana em Vinha de Valle, perto de Roma. Esse eu conheci e prova essa foto aí que eu mesmo tirei. Uma curiosidade é que o Fiat CR-32 que está lá em Madrid, ele possui a cauda do mesmo avião no qual morreu Garcia Morato, que foi o maior asa espanhol com 40 vitórias. Ele morreu um mês depois que a Guerra Civil acabou. Tragicamente, ele estava fazendo uma acrobacia para alguns repórteres, para a imprensa, quando o avião dele foi ao chão e ele acabou falecendo. Bom, se você gostou desse vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, curta o vídeo e clique aí no sininho para receber as notificações assim que eu postar mais vídeos. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aí na seção de comentários, vou fazer o possível para poder ler e responder todas as perguntas. E eu fico por aqui agradecendo a sua audiência e até a próxima aqui no SDG.